Recentemente, a humanidade descobriu que, por algum motivo, o Sol está perdendo a sua potência, perdendo a sua força, e com isso poderá levar ao apocalipse global e à extinção de diversas espécies, incluindo a própria humanidade. Por isso, cientistas do mundo inteiro se unem em uma força-tarefa para tentar descobrir o que está causando a diminuição da intensidade da força do Sol. E a gente acaba conhecendo o nosso protagonista, que é o Dr. Ryland Grace, que ele está em uma nave espacial fora do nosso sistema solar, com amnésia, sem saber como ele foi parar ali e por que ele foi parar ali. E essa é a história do livro Devoradores de Estrelas, do autor Andy Weir. Não sei como que se fala, mas é o mesmo autor de Perdido em Marte, que já teve o filme e foi um tremendo sucesso. E eu vim aqui para conversar sobre esse livro aqui com vocês hoje, logo depois da vinheta. E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz aqui do canal Ler ou Não Ler e hoje eu vim conversar com vocês realmente sobre esse novo livro do Andy Weir, não sei como que se fala, chamado Devoradores de Estrelas, do mesmo autor de Perdido em Marte. Mais uma obra de ficção científica, essa aqui sim, extremamente hardcore, para quem curte muito essa pegada de ficção científica extrema, na qual o autor descreve todos os pormenores científicos ali do que está acontecendo, associada à viagem interplanetária, intergaláctica e apocalipse. E a humanidade precisa que ele descubra por que o Sol está diminuindo sua intensidade e também um remédio para isso parar, alguma coisa para conseguir conter realmente a diminuição da luz e da intensidade solar, porque diminuindo ali 10% já é o suficiente para que toda a humanidade e muitas espécies entrem em extinção. E eu falo para vocês, eu acho que talvez esse livro aqui realmente tenha se tornado o meu livro favorito. Eu li ele muito rápido, com muita atenção e muito eufórico. Mas antes de eu falar sobre o livro propriamente dito, queria pedir aquele like maroto no vídeo. Eu fiquei um bom tempo sem fazer vídeos aqui pro canal, fiquei bem ausente e com isso o YouTube jogou minha relevância lá para baixo. Eu tenho 25 mil inscritos e não atinge o malemar 100 visualizações, então queria pedir uma força-tarefa aí para vocês também, se puderem ajudarem naquele like, comentarem, nem que seja um, sei lá, devorador aí, alguma coisa nos comentários, só para tentar ajudar a dar um pouquinho mais de relevância aqui pro canal e realmente me incentivar a fazer mais vídeos aqui para vocês, incluindo vídeos de ficções científicas sensacionais como é essa daqui. Esse livro aqui foi uma indicação de um dos seguidores aqui do canal que comentou no meu último vídeo sobre Herdeiros do Tempo. Ah, Luiz, se você curtiu esse livro, Herdeiros do Tempo, no caso, você vai curtir muito Devoradores de Estrelas. Entrei na Amazon, vi que tem diversas milhares ali de likes, de 5 estrelinhas, e falei, por que não? Nem fui atrás de sinopse, nem nada, falei, vamos começar a ler logo. E, gente, sendo bem sincero, eu me surpreendi demais com esse livro aqui. Como eu já comentei, ele é um livro de ficção científica realmente muito hardcore. Acho que tão hardcore a ponto de quem não gostar de ciência no sentido de física, química, matemática, não vai curtir esse livro aqui, porque ele é aquele tipo de livro que ele se baseia realmente na ciência ali para contar pelo menos o que está acontecendo. E como ele se baseia na ciência, ele vai dar exemplos científicos também ali das coisas. Então ele vai nos trazer exemplos de física, de química, de matemática, de biologia, inclusive para sustentar ali os argumentos em relação à história, em relação às decisões do nosso próprio protagonista. E realmente, obviamente que por se tratar do mesmo autor, eu não li Perdido em Marte, mas eu me imaginei muito com o protagonista lá do Perdido em Marte, quando ele começa a fazer os cálculos e tentar descobrir como que ele vai sobreviver, que ele precisa cultivar não sei quantos quilos, e esse livro aqui, ele é, mais uma vez, por ser o mesmo autor, mas ele é uma enxurrada disso, e como eu não tinha lido Perdido em Marte, não sabia como que era esse tipo de escrita ali, eu fiquei fascinado, cara, com Devoradores de Estrelas. A cada descoberta científica que os cientistas fazem, eles arranjam um meio de explicar aquela descoberta científica, e aí eles precisam, sei lá, fazer alguma coisa,
chutando aqui, um exemplo aleatório, preciso de água. Como que eu vou fazer para, sei lá, construir água? Eu preciso de um elemento X, como que eu vou fazer para conseguir esse elemento X? E aí eles vão te explicando em relação a isso de uma maneira extremamente fluida, de uma maneira que seja muito tranquila e para quem é leigo, assim como a gente, fique muito fácil de entender. Quando eu falo para quem é leigo, no sentido de quem não é físico, não é químico, mas que goste realmente de ciência, porque eu acho que esse livro aqui tem... Ou você pode amar ele, como foi o meu caso, ou você também pode odiar ele, como... Inclusive, eu sei que foi o caso de alguns booktubers que acabaram até pegando para ler Devoradores de Estrelas, mas não curtiram tanto, por causa dessa parte realmente mais hardcore. O autor vai sim perder 1, 2 páginas explicando coisas sobre a parte física, a parte química do que eles estão estudando ali naquele momento, a lá Tolkien explicando como são os campos de Turing, sei lá, coisas nesse sentido, assim. Então, para quem, eu mesmo, assim, eu acho o Tolkien sensacional, mas para mim foi extremamente maçante ler O Senhor dos Anéis, porque são páginas e páginas de descrições de campos, de florestas, e eu achava isso meio chato. Talvez para quem vai ler Devoradores de Estrelas, também ache essa parte científica meio chato, mas para quem gosta de ciências, eu acho que é um prato cheio. Eu não sei se elas são 100% fidedignas, ou seja, não sei se é aquele tipo de ciência que é realmente aquilo que faria sentido, ou se o autor buscou mais, como que a gente pode falar, mais licença poética para conseguir descrever. Inclusive, quem é físico, quem é químico e matemático, deixa nos comentários se você já leu esse livro, o que vocês acharam das conclusões que eles chegam aqui na parte de ciências. Mas para quem vai lendo, cara, eu achei um deleite, assim. Eu achei que, inclusive, ele se parece muito, desde o tipo de escrita até a narrativa, até o desenvolvimento da história, com os livros do Dan Brown. E mais uma vez, tem gente que ama livro do Dan Brown, tem gente que odeia, mas é inegável que a escrita, o tipo de escrita do Dan Brown, ele é fascinante porque ele é extremamente fluido. É o tipo de livro que você pode pegar numa tarde e se você tiver um final de semana ali, você lê ele numa sentada só. Obviamente que não numa sentada só, mas você lê muito rápido por causa da fluidez da escrita. E eu achei a escrita do Andy Weir, vou chamar ele de Weir, achei a escrita do Andy Weir extremamente semelhante à escrita do Dan Brown, com, primeiro, capítulos pequenos, a média de leitura ali de cada capítulo é de 20 a 30 minutos, capítulos extremamente interessantes, e uma das características de Devoradores de Estrelas é que a gente tem o nosso protagonista, que ele tá preso numa nave ali com amnésia, ele não lembra o que aconteceu com ele e como que ele foi parar naquela nave ali. Só que você percebe que ele é um cientista porque existem coisas que estão meio intrínsecas ali, a personalidade dele, enfim, o intelecto dele, que ele já começa a sacar, poxa, ele tá na nave e ele percebe que ele tem gravidade na nave. Aí ele começa a pensar, como que eu tenho gravidade aqui na nave, sendo que ele percebe que ele está no espaço? E aí começa a fazer cálculos, eu estou acelerando, eu estou numa nave que roda para criar uma gravidade artificial, o que está acontecendo comigo? E aí é por isso que ele vai introduzindo esses termos ali de ciência, que para algumas pessoas podem ser chatos, mas para outras, enfim, como eu já falei aqui, podem ser sensacionais. Entrelaçando com esses momentos do nosso protagonista na nave, a gente tem flashbacks dele relembrando quem ele é, o que aconteceu, por que ele foi parar ali naquela nave. Que são esses flashbacks que vão explicando pra gente o que está acontecendo e qual que é realmente o objetivo desse nosso protagonista. E aí, conforme você vai entendendo o que está acontecendo com ele na nave, lendo os flashbacks, a história ela vai ficando muito redondinha e você vai ficando alucinado querendo saber o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Então, realmente, a leitura de Devoradores de Estrelas ela acaba se tornando extremamente fantástica. Eu não vou dar spoiler aqui, porque o livro ele tem uma virada, um turnover que eu não esperava conforme eu estava lendo ele, logo no começo da leitura. Então, ali mais ou menos com uns 30% do livro, você já falou, eita
porra, o que tá acontecendo aqui? E desde que acontece, obviamente que o livro estava extremamente interessante até ali, mas desde que acontece isso, cara, eu me vi assim, lendo de madrugada ali, eu sentava na cama e falava, meu Deus do céu, mudou tudo, e agora, o que vai acontecer? E também na mesma pegada, inclusive, de Perdidos em Marte, que o cara vai lá, ele dá errado o experimento, ele tem que arranjar outra coisa pra consertar aquilo, e aí dá outro BO, enfim, pensa no livro sensacional. Realmente virei um grande fã de Endivire e agora eu quero muito ler Perdido em Marte, embora eu já tenha visto o filme, para ver como que é essa leitura, se teve inclusive diferenças em relação ao filme, e eu mal posso esperar para sair o filme de Devoradores de Estrelas, que eu achei a premissa desse livro aqui, ela é tão interessante quanto o Perdido em Marte, mas o Perdido em Marte me parece ser uma coisa mais terrena, assim. Como esse livro aqui, ó, não é um spoiler, tá no nome do livro, Devoradores de Estrelas. Eu já comentei aqui um pouquinho com vocês. Como esse livro, ele envolve alguma coisa que tá acontecendo com o Sol, e aí envolve uma viagem interplanetária, para descobrir isso que está acontecendo com o Sol, ele se torna uma ficção científica, mais ficção científica mesmo, assim, sabe? Uma coisa um pouco mais avançada, mas que ele é extremamente sensacional esse livro. Realmente é o Dan Brown aqui da ficção científica, e eu só tenho aplausos pro autor Andy Weir. Inclusive, também em relação à própria história, ele é um livro que se fecha nele. Eu não imagino que vai ter continuação, não me parece ser a pegada aqui dessa história, e isso é muito legal, cara, porque você lê uma história com início, meio e fim. E, inclusive, o fim foi até meio chocante, assim. Eu não percebi nenhuma barriga em todo o livro, então o começo ele serve para explicar para você se situar ali em relação ao próprio protagonista, o que ele está fazendo na nave, qual que é o objetivo dele, o que aconteceu com ele para ele estar naquela nave. Aí acontece aquele turnover e no meio é todo para explicar, assim, o meio do livro até o início do final é todo para explicar o que está acontecendo nesse turnover, e eu não consigo te explicar mais sem te dar spoiler. E o final é a resolução, que acaba sendo muito sensacional também. Sempre tem questões que te chamam a atenção. Então eu não percebi nenhum tipo de barriga na leitura. Tanto é que eu li ele muito rápido. Esse livro aqui ele tem 422 páginas que se passam assim, num estalar de dedos, especialmente também se você é aquela pessoa que curte ficção científica, que curte matemática, física, que curte corpos interplanetários e saber sobre astronomia. Obviamente que você tem que ligar a suspensão da descrença em vários momentos, embora ele seja um livro que ele se baseie muito em ciência, ele não vai descrever tintim por tintim, e provavelmente ele não é super mega fidedigno assim na parte científica, mas na parte que ele se propõe, eu acho que ele faz isso com maestria, e mais uma vez, por isso que ele acabou também se tornando meu livro favorito. E a própria história em si, ela é uma história extremamente interessante. A gente tem alguma coisa que está acabando com o Sol, os cientistas precisam se virar nos 30 para descobrir o que está acabando com o Sol, e aí beleza, descobrimos o que está acabando com o Sol, o que a gente vai fazer para que isso pare de acabar com o nosso Sol? A história torna contornos que você nem imaginava que eles fossem acontecer, e todos esses contornos são cada vez mais interessantes que o outro, assim. E não tem nada assim, embora tenha uma viagem interplanetária, é uma pessoa ali sozinha e ela tem que descobrir todo esse rolê, como que ela vai fazer para interromper isso. Então, assim, não acaba sendo nada muito super extravagante, assim. A gente tem poucos personagens, tem o nosso protagonista e ele vive sozinho, então muitas vezes é ele conversando com ele mesmo, e aí você vai entendendo quais são os anseios, quais são as preocupações que ele vai ter, e em compensação, aí quando a gente tem os flashbacks, a gente descobre um pouquinho mais sobre como que levou aquilo, o que aconteceu, quem são os personagens que fizeram com que esse cientista estivesse nessa nave. Então, assim, são poucos personagens com uma leitura extremamente fluida e com um desfecho espetacular, como diz os irmãos biólogos, um desfecho sensacional. E eu tô falando só elogios porque eu tô muito empolgado, cara. Eu acabei de terminar de ler e realmente fazia muito tempo que eu não me sentia extremamente
ansioso e feliz por ter terminado um livro e até mesmo triste por ter terminado esse livro. Sabe aquela sensação que você tem quando, poxa, eu tô órfão agora? Que livro que eu vou ler que vai ser tão legal quanto esse aqui? Então é isso que eu acabei me sentindo aqui com o Devoradores de Estrelas. Eu tenho muito mais a falar sobre esse livro aqui no próximo episódio, no próximo vídeo, que vai ser o momento spoiler, na qual eu vou falar sobre a história. E aí sim, eu tenho muita coisa para falar sobre a história de Devoradores de Estrelas, mas não assistam o momento spoiler se vocês não lerem antes de ler o livro, porque, cara, esse livro aqui é aquele livro que a cada momento vai te dando novas perspectivas e vai te dando, inclusive, vários cliffhangers que vai te puxando. Você fica alucinado. Cara, quer me conquistar sendo um livro, que é mais uma vez a tática que o próprio Dan Brown acaba utilizando, é terminar um capítulo com cliffhanger, que você fica, meu Deus, o que vai acontecer agora? Coisa que o Andy Weir faz com maestria. E assim, para não falar só bem sobre Devoradores de Estrelas, tem uma única coisa que me incomodou um pouco em relação ao livro, mas faz parte da característica de tipo de escrita e, enfim, do enredo ali da história, que é parecer que o protagonista, ele sabe tudo sobre todos os assuntos. Então ele é biólogo, ele é matemático, ele é físico, ele é químico, e isso me incomodou um pouco, mas nada com que, se eu não aumentasse um pouquinho o nível de suspensão da descrença, eu não conseguisse contornar isso, assim. Então, a partir do momento que eu coloquei pra mim que ele é realmente um gênio, o protagonista, tudo fez mais sentido e eu consegui tornar a leitura mais leve e mais interessante. Porque realmente, tem hora que você fala, porra, o cara sabe fazer tudo, faz conta de cabeça, sabe tudo de química, tudo de física, dá aula para o ensino médio. Ele é professor de ensino médio não, de ensino fundamental. E aí o cara sabe de tudo, de todos, de biologia, enfim, acaba sendo até um pouquinho Deus ex machina, assim, sabe? Poxa, acontece algum problema, aí ele consegue pensar na parte dos cálculos dele lá, como resolver aquele problema. Mas faz parte da construção de livro e do enredo, assim. Então, mais uma vez, depois que você liga a suspensão da descrença, isso acaba sendo até relevante para a história. Então, você absorve que o cara é capaz disso, ele entende de muita coisa, ele é doutor e não sei o quê, mas ao mesmo tempo que ele faz muitas coisas fodas, também tem uma questãozinha que ele acaba errando uma coisa aqui, uma coisa ali, acaba dando uma cagada. Então, o livro vai o desenrolado da história vai acontecendo por essas escolhas, por esses resultados dos experimentos que ele faz na viagem, pelos acertos, pelos erros, enfim, história sensacional. Inclusive, a gente mesmo acaba se sentindo burro. Tem hora que eu falava, eu sou muito burro. Gente, eu tenho doutorado. Tudo bem que não faz tanto tempo que eu tenho assim, mas eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz especialização. Eu não sei, acho que nem um décimo do que o autor, assim, do que o autor coloca em relação ao protagonista aqui. E você fala, cara, esse cara é fudido, porque primeiro que eu não lembro de boa parte das coisas que eu estudei, que são inclusive muito mais aplicadas, e o cara realmente tem conhecimento de física, química, matemática, biologia, porque sabe aquele meme? Eu sou um bosta, meu irmão, então é tipo isso. E enfim, no próximo vídeo de Momento Spoiler, quero conversar com quem já leu o livro sobre a história, sobre as reviravoltas, e saber também o que vocês acharam sobre Devoradores de Estrelas. Se vocês ficarem interessados nesse livro aqui, lembrando que comprando ali pelo meu link na descrição, vocês me pagam um café e acabam ajudando aqui no canal. E também, mais uma vez, se vocês puderem deixar aquele comentário, deixar aquele like maroto, se inscreverem aqui no canal para tentar aumentar novamente a relevância aqui do meu conteúdo, eu vou ficar muito feliz. E até a próxima, gente. Até o próximo vídeo de Devoradores de Estrelas. E se você não leu ainda, cara, leia. Confia no pai, confia na minha indicação que você vai curtir demais.